aqui no CBN Campinas. 10h51. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, educador, sabe bem dos desafios, né, Bruno, dessa educação mais humana e a necessidade dessa reflexão junto à sociedade. Bom dia, Bruno. Não tenha dúvidas, né? Muito bom dia, viu, Aline? Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, né? Iniciativa fundamental, importante, parabéns a todo o grupo aí, né? Por se mobilizar nesse tema, que é um tema tão fundamental hoje em dia, Sandra. E acho que a principal dimensão relacionada a essa questão da comunicação não violenta, né? A gente está tão ambientado, vamos dizer assim, no dia a dia, a naturalizar uma conduta de conversa, que é uma conversa mais ríspida, mais violenta, né? As pessoas no dia a dia, na sociabilidade, não percebem, mas se relacionam desse modo, né? E aí transformar isso dentro da sala de aula é sempre um desafio muito grande dos educadores, de buscar tentar construir um espaço mais ativo, de escuta, de tentar de alguma forma ensinar para os alunos que é importante você ter o seu momento de fala, o seu momento de ouvir, de participar. Eu costumo sempre brincar e dizer o seguinte, né? O teste mais imediato para isso é entrar para dar aula na sexta série. Quem dá aula na sexta série, dá aula em qualquer lugar, né? Eu falo brincando porque você entra ali na sexta série e fala, galera, vamos falar sobre, sei lá, né? Vamos falar sobre o Brasil, né? A geografia do Brasil. Eu quero participar, eu vou falar, eu daqui, eu dali. Aí todo mundo fala, gente, vamos organizar, ó, um de cada vez, um fala, o outro escuta, a gente vai ouvindo. Então, quer dizer, um exercício simples, mas que no final das contas, vamos ser sinceros, a sociedade por vezes não consegue fazer isso, né? Não consegue ter essa mínima empatia, essa mínima tolerância para poder ouvir o outro, conversar, dialogar, divergir sim, mas entender que dentro do espaço da divergência o que existe são apenas opiniões diferentes, né? E não necessariamente inimigos que estão sendo estabelecidos e que você precisa, através do aumentar a voz, do berrar, bater na mesa, botar o dedo em risco e tentar impor autoridade, né? Ou convencimento. Não é por aí. É um esforço complexo, se faz do dia para a noite? Obviamente que não, né? Mas a gente precisa criar isso a partir da sala de aula, inclusive, né? Então, bem pertinente o tema, muito interessante. E olha, Sandra, você tinha comentado, o que é mais há hoje são dores associadas à educação, viu? Elas são infinitas em vários campos, né? E eu citei, né, a questão da saúde mental, também as questões climáticas, né, e como isso é tratado em sala de aula, mas tem também sobre a neurodiversidade, né, as pessoas Sim. com deficiência também que precisam de um acolhimento diferenciado, né, e até para inclusão. E outra questão também do uso das tecnologias, Bruno, né, que é um desafio, né, ao mesmo tempo que a gente precisa ensinar utilizando as ferramentas, mas também não podem ter os excessos. Pois é, e encontrar esse equilíbrio não é nem um pouco fácil, viu, Sandra? Eu acho que essas duas temáticas são temáticas, acima de tudo, de debate político, percebe? E eu percebo o seguinte também, eu acho que às vezes os próprios agentes políticos, vereadores, deputados, senadores, enfim, quem mais legisla, né, em tese, a respeito desses assuntos, por vezes faz muito a partir da própria percepção, da própria experiência educacional e pouco, muitas das vezes, ouvindo aqueles que são os maiores especialistas. E quem são os maiores especialistas? Quem está no chão de fábrica, como diz no popular, Sandra, Aline e ouvintes. Quem está no dia a dia na sala de aula, quem está no dia a dia na escola, que está trazendo essa demanda, a coordenação, a equipe gestora, quem está no apoio pedagógico, o professor. Então são esses também que tem que ser mais ouvidos aí na discussão sobre políticas públicas relacionadas a esse assunto, né? Até porque vamos pensar o seguinte, só nessa temática da inclusão, é uma palavra muito bonita, é um sentido muito bonito, só que no final das contas, vamos ser sinceros, poucos estão fazendo isso da forma adequada, porque exige nível de investimento, Sim. contratação de profissionais, atendimento mais personalizado, né? Agora, você pega, coloca lá o professor, projeta ele em sala de aula, aí você tem os alunos ali com diversos diagnósticos, com diversas necessidades específicas de aprendizagem, às vezes com turma de 30, 40 alunos. Como é que o professor vai ter condição de conseguir desenvolver isso a contento, né? Então, às vezes é algo que está na cabeça de alguns gestores, está na cabeça de alguns operadores, mas que no fundo, vamos ser sinceros, para fazê-la efetivamente, tem que botar a mão no bolso, tem que direcionar recurso, tem que contratar as pessoas, senão vai ficar mais para inglês ver. E a dimensão tecnológica que é fundamental, né, Sandra? A dimensão tecnológica, ela não pode escapar. Muitas das pessoas acreditaram que os projetos, inclusive como em Campinas, foi aprovado, que a gente já comentou lá atrás, da proibição dos celulares, isso depois se tornou uma diretriz nacional. Esse ano, então, os crianças, jovens, adolescentes começaram o ano com essa restrição mais
legalmente estabelecida e horizontalizada entre todos, né? Mas que no final das contas não exime a gente da responsabilidade de começar a debater o uso da tecnologia de modo mais sério, de modo mais responsável, né? E como isso tudo pode acabar sendo incorporado no nosso uso cotidiano, não como a maior parte usa, viu, Sandra, Aline e ouvintes, como entretenimento, mas como de fato uma ferramenta, né? Como de fato um guia para o conhecimento e a expansão do universo e do horizonte dos jovens adolescentes. É muito desafiador, gente, é muito desafiador. Vai muito além da sala de aula, com certeza, viu, vai, Bruno? Bastante. Ô, Bruno, por aqui a gente tem hoje sessão na Câmara, né? E o Lucas Neri traz um resumo pra gente do que deve ser discutido. A Câmara Municipal de Campinas vota em primeira discussão o projeto de lei complementar que cria a Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher. Segundo a justificativa encaminhada pela Prefeitura, a nova pasta será responsável por coordenar e implementar políticas públicas voltadas às mulheres, com atuação transversal em áreas como saúde, combate à violência, empreendedorismo e inclusão social. A secretaria terá estrutura própria e será formada por departamentos, coordenadorias e setores temáticos. Também está previsto o remanejamento de cargos da atual Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, além da criação de funções específicas para a nova pasta, como secretário, adjunto e diretores. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será vinculado à secretaria, com a missão de fortalecer a participação popular e o controle social. Outros projetos em pauta incluem a gratuidade do transporte público para inscritos no Enem, concessão de honrarias a profissionais da saúde e da comunidade e diretrizes sobre o uso de vias públicas para infraestrutura urbana. A sessão é aberta ao público e tem início às 18 horas. De Campinas, Lucas Neri. Bruno, fico só me perguntando, claro que, né, o foco dessa secretaria é pertinente, né, as temáticas são importantes para serem discutidas, mas eu vejo que elas estão, de alguma forma, distribuídas já em outras secretarias municipais, né, de repente não transformar também só ali num cargo, né, no que a gente chama de cabide de emprego ali para desenvolver essas ações. Pois é, tem para justificar, né, essas ações. Né? Não tenha dúvida, né? Claro, a pauta ela é importantíssima, as mulheres como um todo exigem um olhar mais atento e específico, né? São tantos desafios, né, Sandra, Aline, ouvintes, que a gente sabe que são infinitos, né? Vai desde as questões relacionadas a atendimento no sistema de saúde público, passa ali pela questão da violência contra a mulher, essa dimensão envolvendo igualdade salarial, protagonismo, empreendedorismo, enfim, as pautas são infinitas e a existência por si da secretaria, ela se justifica, ela é importante, mas tem que tomar todo esse cuidado que você está chamando a atenção, para que isso no final das contas não se torne apenas um subterfúgio para depois você acabar fazendo contratação ali de secretários, nomeando outras pessoas para poder acomodar certos interesses políticos. A gente espera que não caminhe para esse lugar. Óbvio que é inevitável que alguns cargos às vezes sejam criados, até para poder se alinhar a estrutura administrativa, né? Mas a gente espera que de fato isso se reverta numa melhor qualidade dessas políticas de serviço para as mulheres ou numa atenção mais intensa. A Câmara também, ela tem feito essa discussão internamente, né, Sandra, sobre a questão das mulheres, né? Isso já a gente sabe que sistematicamente tem sido feitas as reuniões, encontros, né? As comissões têm feito esse debate, essa discussão. Então a gente espera que isso venha para algo melhor. E tem um projeto, só um rápido comentário também, Sandra, essa questão da gratuidade é bem interessante, né? Nos dias de realização do Enem, né? Do transporte, principalmente aí dos jovens que estão prestando o exame, mas tem um projeto da Prefeitura que é um projeto relativamente longo, né? Que veio do Dário agora, que é esse de adequação da legislação em relação à infraestrutura urbana. Isso é até interessante a gente acompanhar para ver como ele vai desdobrar na sessão, porque essa modernização implica certas transformações na estrutura urbana que depois eu posso até comentar com mais calma aí, vamos ver também o resultado da sessão, que é meio que colocando a cidade nessa rota mais moderna. Então vou dar um exemplo básico, né? Cidades mais desenvolvidas têm feito o quê? Você pega essa estrutura aérea de cabeamentos, tudo isso sai do ar e vai para debaixo da terra, né? Então, por exemplo, tem discussões técnicas nesse projeto de lei complementar envolvendo parte dessa modernização. Então, está diretamente ligado à lógica de desenvolvimento urbano do município, né? Queremos sim ouvir mais e trazer os detalhes amanhã aqui no CBN Campinas, nosso cafezinho, Bruno. Combinado, Sandra, combinado, Aline, abração para vocês e até lá vamos acompanhar
ficar de olho na câmera e depois amanhã mais um cafezinho. Valeu. Obrigada, Bruno. Até lá. Até mais. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar